Olá a todos! Pensar, sonhar e fazer. Este é o tema da nossa meditação de hoje. Então, quando nós olhamos para os nossos pensamentos, verificamos os nossos pensamentos, então nós chegamos à conclusão que temos tantas ideias, ótimas ideias, mas quantas destas ideias tornam-se prática, tornam-se vida, tornam-se realidade? E em relação aos sonhos, a mesma coisa. Então nós sonhamos que queremos que a nossa vida seja assim ou de outra maneira, ou que queremos isto e aquilo. Mas o que na realidade nós estamos a fazer para alcançarmos aquilo que sonhamos? Então é muito importante termos essa determinação, esta clareza mental de que nada acontece sem a prática. Então os pensamentos, sem que sejam levados à prática, são só pensamentos vazios. Ou senão, muitas vezes estão a ocupar tanto espaço na nossa mente. E nós pensamos e repensamos e repensamos, e aquilo que nós tanto queremos nunca acontece, porque faltam os passos práticos. E em relação aos nossos sonhos, a mesma coisa. Então o que nós temos que fazer? Então a partir de agora, vamos ficar atentos em relação a isso. Então você verifique a cada dia, quanto dos pensamentos que você tem são levados à prática. Quantas coisas você consegue realmente fazer com que aconteçam. E, por vezes, nós só precisamos reorganizar as nossas ideias. E de forma que mesmo que não seja 100%, mas se eu tiver uma meta ou um objetivo de alcançar, nem que seja hoje os 30%, amanhã então eu vou alcançar 40%, e depois 50%, até chegar os 100%, então isso já está muito bom. Nós temos que ter a consciência de que é muito importante sermos práticos, não é? E em relação aos nossos sonhos, a mesma coisa, porque na realidade os nossos sonhos, eles também são criados de pensamentos. Então nós estamos a trabalhar em relação a eles também os nossos pensamentos. E nós aprendemos algo ainda mais interessante em relação aos sonhos. Então, se nós temos um pensamento de que queremos que algo se concretize, temos um sonho mental, primeiro temos que verificar se esse sonho é bom para o eu, é bom para todos, se não vai ofender ninguém, se não vai magoar ninguém. Então, se for um sonho bom, então nós temos que ir na direção dele, criando não só pensamentos, mas também imagens mentais. As imagens, elas vão ajudar imenso a que os nossos sonhos criem algo de mais palpável. Então eu vejo, por exemplo, se eu quero encontrar um novo trabalho, então os meus pensamentos devem ir nessa direção. Não, eu não sei se eu consigo, se eu posso. Não, isso é um pensamento fraco que vai impedir de você atrair a sua realidade ou a realidade que você almeja. Mas, nesse caso, você deve pensar, há um trabalho à minha espera. Então, o melhor trabalho de todos. Então, aquele que vai ser o melhor para mim. E as pessoas daquele lugar estão à minha espera também, não é? Então eu tenho uma ligação com esse lugar, então eu vou chegar até lá de forma fácil. Então esse tipo de pensamento atrai coisas boas, atrai o lugar certo. E quando você chegar lá, você vai saber que é aquele lugar. Mas ao mesmo tempo podemos usar o poder da imagem, da visualização. Então eu visualizo que eu estou a chegar num lugar, é óbvio, eu não sei a priori onde é esse lugar, mas eu visualizo que eu estou indo para algum lugar e que estou sendo bem recebida,
e que recebo então um telefonema ou um aviso através do e-mail de que aquele lugar é meu. Então você cria imagens e você feliz porque era aquele o lugar certo para você. E dessa maneira nós conseguimos pouco a pouco atrair aquilo que queremos. Então daí os nossos sonhos, eles deixam só de ser um sonho para ser então algo físico, algo prático, algo da vida. Então essa é a ideia, não é? Então devemos questionar quantos sonhos eu tenho. E nós podemos ter sonhos em várias áreas da vida. Então pessoalmente, em relação ao eu, em relação aos relacionamentos, em relação à vida profissional, em relação ao mundo, em relação a tudo que me rodeia. Então eu posso ter os sonhos que eu quiser, mas sempre fique atento, atenta, de forma que você consiga concretizar uma boa parte deles. Porque quando nós concretizamos sonhos, nós vamos sentir, ou quando os nossos pensamentos tornam-se parte da vida prática, então nós vamos sentir autorrespeito. Nós vamos sentir que somos capazes e que a nossa coragem, a nossa determinação nos levou até aquele lugar. Então hoje nós vamos refletir sobre esse tema e vamos pensar que tudo é possível. Tudo é possível e eu vou conseguir durante essa minha vida fazer com que coisas maravilhosas aconteçam. Então tudo vai depender de cada um de nós. Tudo depende do eu, né? Da sua força interior, da sua coragem de ultrapassar obstáculos. Então é isso que importa, né? Então vamos em frente, olhando sempre para a meta que está diante de nós. Então onde quer que você esteja no momento presente, relaxe o seu corpo, tranquilize a sua mente e vamos então sonhar juntos. Então, conforme eu mergulho a minha atenção no meu interior, eu verifico quais são os sonhos que estão ali guardados por vezes há tanto tempo. Todos nós sonhamos. Sonhar é parte da vida, é saudável. E então eu tenho de verificar, em relação a cada sonho que eu tenho, qual é a qualidade dos meus pensamentos em relação àquilo que almejo. Será que os meus sonhos são sonhos que podem ser trazidos à realidade por mim? Eu devo olhar para cada um deles. Devo reorganizar os pensamentos, os meus pensamentos em relação àquele sonho. Que os meus pensamentos sejam sempre positivos, que sejam plenos de poder espiritual, de certeza, coragem e determinação, pois só assim eu serei capaz de atrair o melhor. Então, atrair um sonho depende muito da qualidade do meu pensamento e da minha força interior.
Então eu devo verificar quantos pensamentos eu tenho tido ao longo do dia em relação aos meus sonhos, às minhas metas, aos meus objetivos. E quantos destes pensamentos tornam-se práticos? Quantas vezes eu digo, eu vou fazer, sem que na realidade eu seja capaz de dar passos naquela direção. Então eu penso, mas não concretizo. Então a partir de hoje, eu farei com que os meus pensamentos, os meus sonhos, tornem-se práticos, tornem-se parte da minha vida de uma maneira clara e objetiva. Mesmo se a cada dia eu for capaz de dar apenas um pequenino passo na direção daquelas ideias, isto já será suficiente para que eu sinta bem-estar, autorrespeito, autoestima. Pois quando conseguimos concretizar algo, imediatamente sentimos o retorno deste maravilhoso sentimento de que conseguir concretizar algo. Eu tenho esse poder interno. Eu tenho o poder de fazer com que as coisas aconteçam. E quanto mais o meu pensamento é claro, objetivo, poderoso, e um pensamento poderoso é aquele que não carrega nenhuma mistura. Ele é limpo, claro, direto, positivo, otimista. É um pensamento virtuoso. Portanto, quanto mais poderoso for o meu pensamento em relação a algo, mais a probabilidade daquilo vir a tornar-se realidade será maior. Então eu verifico a qualidade da minha maneira de pensar, da minha maneira de fazer as coisas. Pois tudo nasce no pensamento. Um sonho, ele é primeiro uma ideia, que então é alimentada por pensamentos. E aí, ver este sonho ao longe ou mais perto depende apenas do eu. Depende do quanto eu realmente quero alcançar aquele sonho. Quando sabemos sonhar e colocar na prática, mesmo o impossível diante dos olhos dos outros, pode tornar-se possível para nós. Então, que a minha vida seja plena destes momentos em que sou capaz de transformar coisas grandiosas em algo simples de concretizar. Eu sei que sou capaz.
eu vejo diante do eu um mundo de probabilidades, um mundo de situações e de respostas possíveis. Mesmo se eu encontro-me num labirinto, se a minha vida tem algumas dificuldades, mesmo assim, eu consigo ver ao longe, eu consigo visualizar o sonho de uma vida fácil, tranquila, serena. Alcançar este objetivo depende de mim. Então, mesmo diante das dificuldades, eu faço com que os meus pensamentos sejam sempre os melhores. Eu atuo de forma virtuosa, usando todas as qualidades que eu possuo e tentando utilizar outras novas que encontram-se no meu interior, porque somos seres plenos de virtudes, mas podem estar sendo menos utilizadas. Então, para que elas se fortaleçam, eu tenho de usar mais e mais estas virtudes. E então estarei a conquistar tantas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, fortaleço a minha mente. Por outro lado, desenvolvo virtudes e qualidades. E, em terceiro lugar, aproximo-me cada vez mais dos meus sonhos, das minhas metas, dos meus objetivos. Há um mundo diante de mim a ser descoberto, a ser vivido. Eu compreendo que a vida passa rapidamente e não podemos deixar nada para amanhã. Tudo tem de ser feito o mais rápido possível. Temos que concretizar o que quer que seja, nem que seja uma percentagem pequena no dia de hoje. Pois quando fazemos um pouco cada vez, sentimos-nos bem conosco próprios e ao mesmo tempo leves, pois sabemos que estamos a dar mais um passo que levará a outro e a outro. Simplesmente temos de mantermos-nos focados, firmes no nosso objetivo. Quanto mais isto acontece, mais claro fica o que eu quero realmente que aconteça na minha vida. Por vezes, percebemos que os sonhos que tivemos por tanto tempo não são os melhores para nós. Então, neste momento, é importante desapegarmos-nos daquelas ideias para podermos criar ideias novas, pois só queremos o melhor para o eu, para os outros,
para o mundo. Então está ok. Se em algum momento eu quiser mudar de ideias, se eu quiser mudar um rumo da minha vida, o rumo dos meus sonhos, porque com maturidade, sabedoria, com experiência, então tudo pode ser mudado, transformado. Então, com estes pensamentos, eu sei que estou a criar o melhor para mim o tempo todo. E então, no próximo momento, nós vamos preencher os nossos sonhos com muita luz, com muito poder espiritual. Visualize o seu maior sonho, maior de todos, aquele que primeiro vem no seu pensamento. Então, em primeiro lugar, questione-se se você quer levar este sonho adiante. Questione-se se ele é positivo. E se vale a pena usar o seu poder interior para que ele torne-se realidade. Ainda com este sonho no seu pensamento, nós vamos usar o poder da mente, da visualização. Vamos ver este sonho já concretizado. Como se você fosse um ator, uma atriz, a desempenhar o seu papel dentro deste sonho. Veja tudo acontecer de forma fácil, positiva. Aquilo que você sempre sonhou está a acontecer. É real. Você é capaz de sentir o contentamento daquele momento. É como se você estivesse naquele lugar, a receber aquele fruto, o fruto do seu empenho. Agora nós invocamos para dentro desta cena o sol do conhecimento, isto é, a fonte suprema de luz e poder espirituais. E conforme essa fonte de luz, esse foco de luz aproxima-se de nós e dos nossos sonhos, é como se ficássemos completamente imersos nesta bolha por alguns momentos. Uma bolha de luz, de paz, de amor, de serenidade, facilidade, sabedoria. Todas as qualidades envolvem-nos deste momento. Os nossos sonhos estão sendo preenchidos por estas qualidades
de forma intensa. E conforme sentimos-nos imersos nesta luz, quaisquer negatividades que estivessem a impedir a que este sonho acontecesse, são lentamente destruídas. Nenhum obstáculo permanece. Eu estou livre de qualquer obstáculo. Os meus sonhos estão livres de quaisquer obstáculos. Porque há luz, porque há verdade, há honestidade. E porque eu tenho esse sentimento de que eu mereço concretizar os meus sonhos. Então eu sinto-me completamente plena de luz. Sinto a minha mente leve, positiva, plena de luz. E vejo os meus sonhos, os meus objetivos, as minhas metas, também plenos de luz. E tenho a certeza de que eles definitivamente tornar-se-ão parte da realidade. Eu sinto uma coragem imensa no meu interior. Coragem para prosseguir. Coragem para fazer tudo acontecer. Então, mais uma vez, sentimos-nos completamente imersos nesta fonte de luz. E sentimos completo bem-estar. Tudo flui na minha vida. O melhor acontece na minha vida. E com estes pensamentos tão poderosos, tão únicos, tão belos, eu começo lentamente a trazer a minha atenção para o momento presente. Eu sou um ser de paz. Eu sou um ser de luz. Om